Muito bem, minha gente. Bem-vindos. Como é que se diz? Eu tenho prazer, eu tenho a honra, eu tenho alegria. Todos os adjetivos no superlativo para receber Xuxa. Oi, Xuxa, muito obrigado, viu? Que saudades enormes, gigantes. Bem-vinda aqui, você não sabe muito minha bem, saudade. muito obrigado mesmo. A única coisa ruim disso daí é que eu não posso te dar aqueles abraços demorados, que quando a gente se encontrava, a gente sempre dava abraço de coração com coração. Isso daí vai ter que deixar para bem mais na frente, né, Serginho? É isso mesmo, você tem toda a razão. Mas daqui a pouco eu vou mostrar um dos nossos abraços aqui. Antes eu queria mostrar duas publicações da Xuxa que são muito legais, muito importantes. Maia, Bebê Arco-Íris, tá aqui, que é... Esse tá quentinho, né, Xuxa? Esse tá quentinho. Tá bem quentinho. Saiu tem pouco tempo. Ah, vem pouco tempo. Um livro super importante, tão bem contado, tão bem pensado. Por que você usou a palavra muito importante? Me fala. Importante porque eu acho que são poucos os livros para crianças, ou que falam de crianças, não é? E que operam com o mágico, porque aqui tem a magia, aqui tem o lúdico, aqui tem a fantasia e também tem a realidade. Então é por isso que é importante a gente ter os dois mundos coexistindo. Você não concorda? Não, eu concordo demais, eu só queria saber você, porque você é uma pessoa tão inteligente e já viu tanta coisa, ouviu tanta coisa, eu queria saber a tua opinião sobre isso, porque obviamente eu tenho isso daí tudo, eu acredito realmente que é um pouco verdade, tem um pouco de lúdico, mas acima de tudo eu acho que tem uma mensagem aí que eu queria deixar declarada, que é essa, que é a mensagem do amor, né, que faz tanta falta hoje em dia, principalmente no nosso mundinho. E aí eu vejo que as pessoas não estão vendo isso daí. E eu fiquei muito feliz que você viu isso. Porque é importante por uma série de motivos, e principalmente por esse, porque eu quis passar essa mensagem explícita que é Deus é amor, e é isso que a gente está precisando no mundo da gente. É isso mesmo, Xuxa. E o outro trabalho corajoso, interessante, curioso, é esse aqui. Xuxa Meneghel, Memórias. Memórias. Está causando tanto bom impacto assim, que é um mergulho em você mesmo, né, Xuxa? E precisa de coragem, porque vai sem boia, né? Foi sem boia, sem nada. Você mergulhou em você mesmo. Foi a pandemia, Serginho. Essa pandemia aí, eu acho que gerou algumas coisas boas e muitas coisas ruins, né? A perda de tantas pessoas para a gente, tantos amigos, tantos familiares, essa loucura de a gente descobrir realmente quem são as pessoas se mostrando com máscaras e sem máscaras, né? Quem elas são de verdade. Uhum. Quando eu comecei a ler um livro da Brigitte Bardot, que também era de memórias, que eu fiquei encantada com esse livro, aí eu falei assim, caraca, eu já pensou se eu pudesse fazer uma coisa parecida com essa? E aí começou a surgir essa ideia, essa vontade, e aí eu comecei a me expor mais ainda, né? Ou seja, eu já não tinha filtro. Agora, acho que na pandemia, o pouco filtro que eu tinha foi embora. E aí surgiu Memórias. Existe uma entrevista que eu fiz com você em 2003, que eu dividi em 5 partes, né? E a gente vai costurando essa entrevista, porque é rever, saber se você reviu alguns conceitos daquela entrevista, sabe? Então vamos ver como foi o começo dessa entrevista, Xuxa, em 2003. Bom, que delícia ouvir isso. Obrigada, vamos ver. Xuxa, deixa eu começar perguntando assim. Eu queria que você falasse dos seus sonhos, das suas ideias aos 5, aos 15 e aos 25. 5 anos eu estava no Sul. Eu queria cantar no Chacrinha, era o meu sonho. Com 15 anos, meu sonho era trabalhar. Eu queria trabalhar porque eu queria dar presente para minha mãe. E aos 25 anos eu queria ser mãe.
Então era uma coisa que já estava muito na minha cabeça, assim, com 25 anos, sabe? E aí fui, engravidei com 34, tive filho com 35, que daí mudou minha vida por completo, aos 35 anos. Agora, eu vou pedir para que você fale como foi depois, aos 35, aos 40 e aos 50. Então, vamos lá. Aos 35, eu sendo mãe, eu acho que a minha vida e a minha cabeça, assim, se transformou. Eu vou ter sempre uma pessoa que vai ser minha. Eu tô grávida, tô com medo. Foram 9 meses de muita ansiedade, lágrimas, sorrisos e aquela imensa expectativa até o finzinho. Hoje, o sonho se realizou. Nasceu Sasha, a filha de Xuxa. O bebê mais famoso do Brasil teve seu primeiro banho filmado a pedido da mãe. Depois do nascimento, a minha vida mudou muito. Eu comecei a olhar para minha mãe diferente, comecei a olhar para as mães diferentes, comecei a me colocar em segundo, terceiro plano. E nossa, eu precisava ser uma pessoa boa, sabe, Serginho? Minha mãe eu pensava demais antes, depois eu só pensava nela. Eu não posso ser uma pessoa ruim para minha mãe, agora não posso ser uma pessoa ruim para minha filha. Ela tem que ter orgulho de mim. Aí, depois disso daí, entre os 35 e 40 anos, quando eu fiz 40 anos, a Sasha já tinha 5, eu estava com mais medo do mundo em geral. De, tipo assim, será que eu estou errando com ela? Será que eu estou mimando demais? Será que está dando certo? E também tem uma chave que vira que quando você entra no ENTA, 40, aí você já não é mais aquela mulher. Tipo assim, a tua pele já começa a mudar, as pessoas começam a falar em reposição hormonal para você, sabe? Aí você já começa a falar, caracos, 40 anos eu já tô na reta, já pode me chamar de senhora, entendeu? Então eu deixo de ser uma mulher para ser uma senhora aos 40 anos. Aí a minha cabeça continuava de 15, de 20, de 30, quer dizer, em termos, porque depois dos 35 deu essa virada de mãe, mas eu esquecia de vez em quando. Eu queria, sei lá, eu me achava ainda garotona para fazer certas coisas, sabe? Tipo, jovem para fazer outras coisas e já velha para fazer outras coisas. Enfim, caiu a ficha que a idade chega para todo mundo. Aos 50 anos foi quando eu reencontrei o Ju. Então, para mim, foi uma virada muito grande na minha vida, porque aquela mulher que tentava se relacionar com as pessoas, aquela mulher que achava que já tinha apertado o botãozinho dizendo chega, o que pintar, pintou, vai ser só um monte de PA, um monte de cara só para passar na minha vida, passou. Aí veio o cara que realmente deixou uma assinatura. A minha mãe dizia que faltava alguém para me colocar música na minha vida, poesia, e ele veio trazendo música, veio trazendo poesia, veio me olhando como gosto de você do jeito que você é, gosto de você com essas rugas, com esse corpo, porque já não era mais aquele corpo, não era mais aquela pele, não era mais... E aí, bicho, comecei a viver coisas que eu não tinha vivido minha vida inteira, porque veio o Ju na minha vida, eu falei, é o cara, e a gente já vai fazer 9 anos juntos, e eu tô assim, muito feliz, muito feliz, muito feliz, porque aos 50, entre 49 e 50, eu fiz 50 anos com ele, então entre meus 49 e 50 anos, dizem que a vida começa depois dos 50, eu não sei as pessoas, mas a minha vida sexual depois dos 50 melhorou muito, porque eu tenho um companheiro que me ama, um companheiro que gosta do que eu posso oferecer para ele, entendeu? Sem muitas cobranças. Então, eu acho que ser mãe e ser uma mulher amada, uma mulher acarinhada, uma mulher desejada é muito importante. Eu não sei para algumas pessoas, mas para mim foi uma coisa assim, tipo, uma virada de chave muito grande na minha vida. Eu já mudei o modo de pensar muitas vezes. Caramba, já fiquei derrubando coisas que eu acreditava que era a minha verdade. Depois que o Ju chegou, eu falei totalmente diferente. Tipo, eu falava assim, fulano eu quero viver. Não, esse eu quero morrer do lado. Eu não faria isso por nada na minha vida. Não, mas por ele eu acho que eu faria isso, aquilo, aquele outro, se ele quisesse. Se nós dois estamos de acordo, eu vou fazer. Então, eu acho que os tabus mudaram, o pensamento mudou, eu como mulher mudei muito, sabe? E é tão gostoso você
não se cobrar tanto, já que as pessoas te cobram demais. Estou passando um momento muito bom, porque eu tenho uma pessoa que me aceita do jeito que eu sou. Ah, que legal. Que declaração bonita. O Juno agora tá chorando. Ele chora, assim, de emoção? Ou ele só ri de Ele emoção? chora. Não, ele chora. Ele chora, tá debulhando, tá afogado. É claro que você lembra, já deve ter visto com ele, mas eu quero que todo mundo veja duas passagens. Você apresentando o Juno ainda, sem saber que o Juno seria o Juno da sua vida, e a Rita Lee também, porque ela é muito importante na sua vida e também no livro. Então a gente juntou a Rita Lee e o Juno pra gente relembrar aqui. Vamos ver. Juno! E aí, Juno, já tá de namorada? Ainda não arrumei, não. Não? Quem sabe eu arrumo uma namorada. Olha a minha cara, Serginho. Sensacional. Olha a minha cara. Cara, eu dava em cima dele declaradamente, Serginho. Eu dava em cima dele demais da conta. Ô, Xuxa, você como filha, você nasceu de um parto normal, natural? Como foi? A minha mãe não podia mais ter filhos. Já o parto do meu irmão já foi um pouquinho difícil, porque ela teve o primeiro filho com 16, depois o segundo filho com 18, com 19 ela já tinha 3 filhos, 23 anos ela tinha 4, e aí com 26 nasceu eu e eu quase morri, então teve que se fazer uma cesárea, e meu pai teve que assinar um papel dizendo que ou a minha mãe sobrevivesse ou eu iria sobreviver, o bebê ou a mãe, né? E ele escolheu a mãe, obviamente. Uau. E logo depois de mim, minha mãe teve gêmeos que também morreram. Ela já não podia mais ter filhos. Então não foi um parto fácil, não. Eu nasci escura, sem respirar. Tiveram que fazer uma limpeza no meu pulmão, me reviver, porque eu já tinha nasci morta, bem dizer assim, sem poder respirar. Então não foi um parto fácil nem normal, não. Foi bastante difícil, foi demorado. Falaram que demorou muito para eu nascer. Mas eu nasci de cesárea e lá em Santa Rosa, lá onde eu nasci, inclusive as freiras, eram freiras que cuidavam do hospital, quando deram para minha mãe me segurar, elas disseram que eu botava muita linguinha para fora, assim. E aí a freira perguntou se a minha mãe tinha tido alguma vontade, algum desejo antes de eu nascer. A minha mãe disse que era maçã. E a freira raspou uma maçãzinha e botou em volta da minha boca. E já foi meu primeiro alimento antes de leite. Foi uma maçã. Que e legal. eu sempre tive intolerância à lactose, a bicho, a coisas assim. Então, naquela época, se eu soubesse sobre o veganismo, com certeza minha mãe já tinha me colocado para virar vegana. Talvez tinha sido a primeira gaúchinha a virar vegana naquela época, mas infelizmente o veganismo não era difundido, não era conhecido. Então, eu tive que pelejar um pouco até parar de comer carne aos 13, depois para ovo, para frango, até parar por completo e hoje ser vegana, mas já é uma coisa, já foi um sinal, tá vendo? Eu nunca tinha falado isso para ninguém, mas já foi um sinal de que era uma coisa interessante já na minha vida, o naturismo, né? O macrobiótico e o veganismo. Você vindo lá do interior do Rio Grande do Sul, o livro conta bem essa tua trajetória, não é? Como modelo indo para Nova York e passando por um perrengue horrível de assédio, não é? As pessoas prometendo que você ia fazer e conhecer até um ex-presidente, João Figueiredo, e aí não era nada disso, você ficou ali à mercê de possíveis assediadores, não é? Você já tinha naquele momento, começava em você uma Xuxa segura, pelo menos em frente às câmeras? No meu caso ali, eu nunca fiz terapia, então eu usava realmente o meu palco, o meu programa para falar e fazer o que eu queria. Eu não fui muito preparada, tipo, olha, você é uma apresentadora, tem que agir dessa maneira. Você é uma apresentadora infantil, faça o que você quiser, o que te faz feliz. Então, obviamente, tinha dias que eu estava muito triste, tinha dias que eu estava muito feliz, tinha dias que eu estava com vontade de ficar com alguém. Tinha dias que eu dava em cima de alguém, né? Tinha dias que alguém dava em cima de mim, eu não gostava. Tudo estava ali, as crianças viam tudo, meus shows. Quer dizer, eu quase não tinha tempo para ter a minha vida, como dizia assim, aquela coisa, o que você faz quando você não está sem fazer nada? Pô, eu durmo, eu falava para as pessoas. Eu só
posso dormir. Não tinha mais nada para fazer, era dormir, comer, tomar banho, tudo que... o tempo que eu tinha livre era isso. Então, eu não tinha tempo para mim, na realidade, né? E aí, respondendo essas coisas de assédio, eu acho que tudo isso aconteceu antes, né, antes de eu ser a apresentadora infantil, mas eu também não tinha caído muito a minha ficha, porque a gente vivia muito no momento, se hoje as pessoas se acham, se existe machismo ainda por aí, as pessoas falando muito disso, naquela época, nos anos 80, era muito mais forte. A mulher era um objeto mesmo, e a moda, tudo que tinha em volta dos anos 80 deixava a mulher muito sexy, muito sensual, aquelas roupas muito cavadas, os shortinhos que a gente usava, as paquitas, tudo, era moda. Hoje você vendo, você fala, nossa, você usava esse tipo de roupa? Todo mundo usava esse tipo de roupa. Hoje em dia, se você vai fazer alguma coisa para criança, a pessoa, primeira coisa, rechaça esse tipo de imagem, não gosta, não acha legal. Mas aquilo era muito natural naquela época. Hoje... eu acho que a gente, vendo de um lado, pelo um outro prisma, a gente vê que a gente tinha músicas que não precisavam ter, tinha roupas que não precisava usar, tinha coisas que a gente falava que não precisava falar. Mas eu acho que a gente está em desconstrução todos os dias a gente tenta se melhorar. Eu entrei na televisão com 20 anos de idade. Hoje eu estou com 57, quase 58 anos, ou seja, quase 40 anos de televisão. E é muita história para sentir, para viver e para contar. Você vindo rapidamente do interior do Rio Grande do Sul, se transformando numa modelo, depois posou para uma capa de uma revista masculina, que convidaram para você fazer um programa infantil. Do programa infantil você foi depois para a Globo, as coisas cresceram. Foi tudo muito rápido, acho que você tinha o trabalho muito focado e exigiam muito de você. Era assim ou não? Não, com certeza. Só acrescentaria um pouco mais aí. Eu não fiz uma capa só de revista masculina, eu fiz as 3 capas que existiam no Brasil. Logo depois eu fui convidada para fazer esse filme Amor Estranho Amor, que também é um marco, até hoje as pessoas falam, mesmo sendo feito há 40 anos, ele ainda... E logo depois eu fui convidada para fazer... quando eu estava divulgando a revista masculina, é que eu fui chamada pelo Maurício Sherman para fazer um programa infantil. Ou seja, olha que loucura, né? Como é que faz de uma imagem que era uma imagem sensual, sexual, para uma imagem infantil, uma imagem angelical, uma imagem pura. Quer dizer, não tinha nada a ver uma coisa com a outra. E fora o meu despreparo total, tipo, ficar na frente das câmeras, eu não sabia o que fazer nem o que falar, mas as pessoas diziam, fala, faz, que vai dar certo. E aprendendo a lidar com a câmera, com o público, o que eu ia falar, fazendo. Você botou a imagem da Rita Lee, para mim a Rita Lee é um guru para gente que é artista. Ela tem assim, hoje ela vive no mato, com os bichos dela, tudo, mas ela foi a primeira pessoa a usar aquelas roupas incríveis, a pintar o cabelo daquela cor, a ser compositora falando o que ela queria sobre sexo, sobre política, sobre não sei o quê. E ela sempre foi muito verdadeira, e hoje com a maturidade, dá vontade de você botar a Rita ali sentada e fala, para a gente poder aprender. Mas eu queria saber se você, nessa criação da Xuxa, sempre se sentiu absolutamente livre. Como você é hoje, para mim. Não, Sérgio. Não, de maneira nenhuma. Eu tinha a liberdade de brincar com as crianças, mas a liberdade de ser eu nunca tive, não. Tinha a impressão de que eu não sabia pensar, e não sabia falar, e não sabia andar, se não fosse através das pernas delas, dos pensamentos dessas pessoas, dos desejos dessas pessoas. Então, era uma coisa que a palavra liberdade eu não tinha, não. Eu comecei a vamos dizer assim, botar as asinhas para fora, como eu ouvi essa expressão aí, ela está botando as asinhas para fora quando eu fui mãe. Que eu comecei a dizer, não, eu não quero que a minha filha me veja assim, um boneco, sabe, sendo levado para lá e para cá, assim, uma marionete, não. Sim. Então eu comecei a ser ter mais vontade, me mostrar realmente o que eu queria, o que eu poderia dar e ser, quando eu virei mãe. Para isso acontecer, eu tive que andar com as minhas pernas, eu tive que pensar, eu tive que falar, e muita gente não gostou, nem de ouvir eu falando, nem de ouvir eu pensando e fazendo coisas. Vamos ver uma outra parte, uma segunda parte daquela entrevista de 2003, para saber de hoje. Vamos lá.
Tem coisas que você não compartilha com ninguém? E que temas são esses? Eu acho que o meu maior defeito é falar demais, sabe? Então é difícil eu ter segredo, mas eu estou aprendendo a calar a boca em certas coisas, como por exemplo, algum repórter ou acender uma luzinha, vão gravar e vão me perguntar, e aí, tá namorando alguém? Eu posso estar casada, que nunca vai acontecer isso, eu não quero casar na minha vida mais. E eu vou dizer, não. Tá namorando? Não. Se eu tiver com alguém dando mão, mas esse é teu namorado? Não, só tô com a mão aqui. Eu não vou mais falar nada, entendeu? Porque já me encheram tanto o saco, mas tanto por causa disso, sabe? Quando eu assumi, não acreditavam. Quando eu não assumi, quando eu dizia assim, não, ela tá dizendo isso é porque é outra coisa. Quando eu não dizia, ela não tá dizendo porque... Então não digo mais nada, entendeu? Sensacional. Ô, Xuxa, você compartilha segredos, mudou isso? E quero que você fale um pouco do que você ouviu. Legal. Eu tenho certeza absoluta que devia ter acontecido alguma coisa naquela semana que eu estava engasgada para poder estar falando aquilo. Sim, mas... com certeza. Mas engraçado que nessa semana eu falei que eu não ia falar e uma criança, eu me lembro que logo depois, eu estava namorando, e logo depois uma criança veio perguntar, Xuxa, você está namorando? E eu, tô. Para a criança eu falei. Eu falava... Ai, meu pai, eu me lembro disso. Que eu não conseguia mentir para a criança, mas eu tentava mentir para os outros, pelo menos. Então, essa coisa de segredo, para mim, eu aprendi bastante. Depende de como a pessoa fala comigo. Tem pessoas que falam assim, ó, não fala isso para ninguém. Essa palavra ninguém, para mim, eu já vejo assim, o Ju não é ninguém para mim, o Ju é alguém. Porque às vezes tem um assunto e eu sem querer falar, ai, meu Deus, aí sai, sabe? É um negócio muito mais forte. Sim. Quando eu vejo, tipo, a pessoa não era para falar que ela estava namorando. Eu digo, mas ela está namorando. Falei, sabe? Sai. Agora, assim... Então, eu tenho que me segurar. Sério, Serginho. Eu acho que com você é o caso do seguinte. Sabe qual a melhor forma de guardar um segredo? É não contar. É o único jeito que tem de guardar um segredo. Ai, ai. Ô, Xuxa, quando eu cheguei na Globo, eu já fui, acho que talvez o primeiro programa que eu fui, isso eu não lembro, foi com você no Intimidades. Você já entrevistando as pessoas naquele sofá ali, e ali acontecia o seguinte, todo mundo sabia que ia encontrar você, evidentemente, mas que ali poderiam sair coisas que inesperadamente você iria perguntar, não é? Eu só separei um trechinho e depois a gente fala um pouco mais sobre como foi esse momento. Por favor, vamos lá. Oi, 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 oi! Vamos falar sobre você agora. Como é que você diria, como você é agora? Se eu te pergunto assim, Serginho para Serginho, como é que você se definiria? Eu estou num momento muito tranquilo. Apesar de estar trabalhando bastante, estou tranquilo. Eu não sei, por exemplo, eu estou te falando muito seriamente, eu estou tão à vontade aqui. Tu não tá nervoso não por estar esperando? Porque é uma espera para a coisa acontecer direitinho do jeito que você diz, quer. Hoje no dia... não, você está falando do trabalho, de sim, tudo. Estou ansioso, mas dentro de uma tranquilidade interior, entendeu? Quer dizer, estou tranquilo comigo agora, com as pessoas. Então eu estou muito bem para poder estar ansioso. Não é uma contradição, né? Você pode estar tranquilo e estar ansioso. Pode estar tranquilo e estar ansioso, não dá. Xuxa, eu queria demonstrar o quanto as pessoas ficam ansiosas, nervosas e contraditórias quando elas ficam sendo entrevistadas por você. Você adorou essa experiência do Intimidades? Sim, então, essa foi uma coisa tão legal fazer o Intimidade, porque o Intimidade surgiu porque eu queria fazer, eu falava assim para as pessoas, eu não aguento mais as pessoas fazerem as mesmas perguntas para mim. Eu sentava para conversar com alguém e a pessoa vinha e me fazia a mesma pergunta, só que de um pouquinho diferente, mas... Perfeito. Eu já não aguentava mais. Eu falava, caraca, quando é que as pessoas vão me fazer perguntas diferentes? Aí depois eu fiquei pensando, poxa, se eu tô de saco cheio disso, imagina as pessoas que também, quando são entrevistadas,
fazerem mesmo, era aquela pergunta básica, como é que você está, como é que você está se sentindo, Isso o mesmo. que você tem para dizer? E eu falava, caraca, por que ninguém me pergunta como é que eu durmo, se eu durmo pelada, se eu escovo o dente, escovo a língua, quantas vezes eu escovo o dente? Eu acho que são curiosidades que não, de repente, pode não ser de todo mundo, mas pelo menos são perguntas diferentes. Aí nessa conversa, as pessoas começaram a falar, então tá, vamos criar esse quadro de intimidade, onde você vai entrar na intimidade das pessoas. E eu achei legal, só que depois começou a crescer um pouco isso, porque o que aconteceu? O lado sacana agradava mais, principalmente ao público, ao adolescente. Entendi. A pergunta assim, de sexo ou a intimidade realmente da pessoa era um negócio de louco. Tem um babado forte aí que disseram que você ficou muito com ele, muito tempo com ele, porque ele era uma Não, máquina ele de era fazer... de fazer sexo. inveja, né? Daí eu comecei mais para esse lado e as pessoas começaram a ficar com mais medo, obviamente, de ir lá, né? Aí eu revendo as coisas, eu tenho certeza que se eu fizer essas perguntas para as pessoas não teriam como dizer a mesma coisa. Por exemplo, no teu caso, vou te perguntar, Serginho, você é uma pessoa ansiosa hoje, como é que está o teu interior? Você conseguiu o teu equilíbrio e a ansiedade junto? Me responde, Serginho. Então, essa resposta seria diferente. E ela é diferente porque hoje já estou mais tranquilo também em relação à entrevistadora, sabe? Eu talvez não entre em tanta contradição como eu entrei naquele momento. Eu hoje estou mais tranquilo e mais centrado também, porque o nascimento de um filho, um casamento, uma pessoa que você ama, te dá um equilíbrio maior em todos os sentidos, mas esse momento é um momento, né, Xuxa, que o mundo está passando, em que a palavra ansiedade, ela tem uma outra conotação, onde o mundo parou, o planeta parou. Nós somos hoje mais espectadores do que protagonistas dessa crueldade que o mundo está vivendo, né, Xuxa? Então seria essa a minha resposta. Você tem toda a razão. Essa resposta ia ser muito, muito verdadeira com tudo que a gente está vivendo e muito acertada para o momento. O pior Serginho, que a gente está vivendo nisso tudo e não precisava viver certas outras coisas mais. A gente está vivendo um negócio de politizagem, uma coisa de uma política sacanagem junto, eu não sei como é que seria junto a gente misturar isso, porque eles misturam uma política suja, onde as pessoas, se não tiverem a mesma opinião sua, você entra na sua página, na sua vida, entra em tudo que você venha fazer e te critica, e te xinga, e te maltrata, Então, chega a dar medo, né? O que o ser humano se transformou. Ao invés se a gente não tivesse essa política que nós temos hoje em dia, essa briga de política, essa desigualdade de vontade, de sentimento, de demonstração, tipo assim, cada um podia gostar das suas coisas, mas cada um respeitando também seu espaço. Mas essa falta de respeito, essa coisa de as pessoas maltratarem umas às outras, eu não sei você, mas eu vi, tipo assim, parece que as pessoas saíram do armário, aquelas pessoas que estavam guardadas com a sua intolerância, com a sua discriminação, com o seu preconceito, verdade, com o seu machismo, com o seu racismo, parece que elas saíram assim, sabe? Tipo, e começaram a atacar todas as pessoas assim fora. Eu que quero ser avó, eu fico pensando, gente, como é que vai ser o mundo para os meus netos? Como é que vai ser isso, entendeu? Eu não tenho certeza de nada, eu não sei o que vai ser. Quem não viver, porque está fora da caixinha, está fora do normal. Isso. Dá medo. A gente não pode negar, né? O negacionismo tem sido uma coisa muito terrível para a gente. Agora, Xuxa, você... Quando é que começou a construir verdadeiras amizades, não é? Amizades que iam ficar... Porque, assim, a gente vê pessoas que criam amizades desde criança e que essas amizades vão bem longe. Pessoas que começam a trabalhar muito cedo e começam a viajar pelo mundo e começam a ter obrigações profissionais, assim, tão diferentes, que mudam de emprego, no seu caso, de emissoras, né? E em cada emissora você faz amizade, mas depois... Você conseguiu manter fio de amizades assim a partir de quando? Ou tem algumas pessoas que se mantiveram a vida inteira? Como meu pai era militar, Serginho, a gente saiu do Sul
com 7 anos, depois a gente foi para Bento Ribeiro, de Bento Ribeiro ele ia para Brasília, de Brasília ele conseguiu ficar em Bento Ribeiro, daí a gente tinha que ir para a Vila Militar, mas na Vila Militar a gente só mudou de lugar, de Bento Ribeiro, de um prédio para o outro, para uma zona mais militar, então a gente tinha que mudar de colégio, a gente tinha que mudar de prédio, então eu sempre tive essa coisa meio que não deu para ter muitos amigos daquela época. Para não dizer que eu não tenho, eu tenho uma pessoa chamada Sandra, que até hoje a gente fala por WhatsApp, que morava nesse prédio em Bento Ribeiro. No caso, depois, quando eu comecei como modelo, eu tive amizade com Luísa Brunet, que eu tinha uma paixão absurda por ela, e depois a vida fez a gente se separar um pouco, e hoje a gente se conversa, mas a gente também não tem essa ligação, tipo, ela é minha amiga, eu saberia olhar para ela e dizer, nossa, ela não está bem, porque eu a conheço. Não, eu não a conheço a esse ponto. Eu a conheci, tenho muito carinho por ela, mas também não trouxe também da época de modelo para cá. Na televisão, como vai fazer quase 40 anos, obviamente, tem pessoas que eu conheço há muito tempo que ficaram muito amiga minha e que deixaram de ser aquelas amigas porque tomaram outras decisões, outros rumos, outros caminhos. Eu mesmo tomei outros rumos, outras decisões, outros caminhos. Agora, uma coisa eu posso dizer, tem pessoas que eu trabalhei. Por exemplo, eu tenho aqui uma pessoa que mora aqui na minha casa, que é minha segunda mãe, que eu conheci para fazer comida congelada, macrobiótica que ela fazia, no Super Xuxa contra o Baixo Astral. Ou seja, eu tinha 26 anos. Tem 31 anos que ela está comigo e até hoje ela mora comigo, ela é minha segunda mãe, ela está aqui. Então são pessoas, eu tenho um vínculo com pessoas que trabalham comigo, às vezes mais do que as pessoas que vieram como amigas e ficaram ali. Então, paquitas, fãs que depois começaram a trabalhar no meu escritório, trabalhar na minha vida, que eu trabalho até hoje, que estão comigo, sei lá, 20 anos. O Magno, que é o meu segurança, que também, assim que eu entrei na Globo, eu tinha 23 anos, eu fui apresentada a ele, estou com ele até hoje. Então, quer dizer, são pessoas que eu não posso falar, amigo, vamos conversar, mas eu conheço tanto, ele me conhece tanto, e eu não consigo imaginar mais, de repente, eu não falando com ele, ele não me ajudando, eu tentando ajudá-lo. Então, se isso é uma amizade, eu acho que, de repente, é até mais forte do que aquilo que você chama de amigo de manhã, tarde e à noite. São pessoas que você pode contar nos momentos difíceis, pessoas que você pode contar nos momentos alegres. Eu acho que esse tipo de amizade eu consegui com o meu trabalho, e eu não acredito que eu vou deixar de tê-los na minha vida, não. Eu acho que vai até o final da minha vida. Eu acho que tem paquitas que vão ficar velhinha, vão ficar avó, eu vou ficar vendo. Tem pessoas que trabalharam comigo que eu vou continuar vendo e vou vendo, separando, casando de novo, parará, sabe? Aquelas coisas assim. Eu acho que, tentando te responder, eu não tenho... Como a minha filha tem amizade com meninas que ela conheceu com 1 ano e meio de idade, até hoje são amigas dela de verdade, entendeu? Eu não tenho esse tipo de amizade, não, infelizmente. Ô, Xuxa, vamos ver mais uma parte da entrevista para saber como está hoje. Você trabalha numa temperatura, eu soube, de 12 graus no estúdio. Por que você trabalha com essa temperatura tão baixinha assim? Pergunta, então, eu durmo em quê? Qual a temperatura, então? Me pergunta. Que temperatura você 9 graus. Quando tá ruim o meu ar-condicionado vai para 11, 12. E me pergunta se eu durmo com cobertas e tal. Assim, sem roupa, porque eu suo ainda. Aí fazer o quê? Sou quente. Continua assim? Na televisão e em casa com 9 graus, sem roupa? Continua, Serginho. Eu tenho no meu quarto aqui, são 2 ares condicionados, bem forte, quando um desliga, o outro liga, e eu tive que assinar um termo de responsabilidade, que eles chamam, isso é como se fosse um frigorífico. Eles usam essa expressão, e se alguma coisa acontecer comigo, o problema é meu, não é a firma que botou o ar-condicionado aqui, entendeu? Primeira coisa, eu tiro o termostato, ou seja, primeira coisa que acontece, eu tiro o termostato, tipo assim, quando ele chega a 9 graus,
normal seria chegar a 9 graus, puf, desliga, daí vai para 11, 12, depois volta para 9. Não, o meu não, eu já tirei o termostato para ficar 9 graus, 9 graus, 9 graus. Mas ele sai 9 graus, chega no meu quarto 12, 13. Engraçado você falando isso hoje, quando eu acordei, eu falei, Ju, esse ar não deve estar bom, não. E ele assim, ó, como que não tá bom, Ju? Falei, acho que esse ar não tá legal, entendeu? É isso que eu fico pensando. Então, os seus namorados não ficam gripados? Eles não ficam gripados, seus namorados? Eu pensei que todos os namorados... É pneumonia, assim, ninguém fica gripado, resfriado, meu Deus. Então, vou contar uma intimidade para você. O Luciano, ele não, raramente ele dormia comigo, porque quando ele dormia comigo, ele tinha que dormir coberto em cima dele, ele dormia de pullover e tudo e tal, porque ele não gostava. Então ele fazia tipo um cantinho, a gente separava a cama. Como minha cama é muito grande, é 3x3, então a gente dividia, ele dormia que nem um bolinho, assim, sabe? Ficava bem gordinho, assim, cabeça para fora, com coisa. O Ju não, o Ju tá bem acostumado já, e o Ju se acostuma bem. A Sasha, quando vai dormir no meu quarto, ela reclama um pouco, depois ela se acostuma. Eu acho que o corpo se acostuma. Eu, por exemplo, no meu caso, eu gosto de frio. Eu gosto de frio para dormir. Eu acho que se eu entro num lugar que tá friozinho, já vai me dando um soninho. Eu falo, opa, o frio me faz eu ficar mais, sabe, assim, me aconchega. Eu não consigo, acho que, dormir no calorzão, assim. Imagina se eu não tenho ar-condicionado para dormir. Não tenho escurinho, porque eu durmo de olho aberto. Ah, Serginha, tem essa, eu durmo de olho aberto. Uma vez eu Como tava assim, olho aberto? Minha mãe disse que desde pequena, né, ela fazia sinal, aqueles negócios, me trazia rezadeira, tudo para fechar meu olho, fechava o olho, o olho abria, meu olho fica de olho aberto. Uma vez eu estava no avião, um avião particular, aqueles pequenininhos, e aí tinha uma poltrona na frente da outra, e tinha uma Paquita, a Ana Paula Pituchita, bonequinha, na minha frente. E a gente estava vindo da Argentina, e eu estava dormindo aqui. Dormindo não, estava sentada aqui. Aí estavam outras pessoas aqui assim em volta. E diz ela que ela ficou assim olhando, olhou para mim e falou, tá todo mundo dormindo, menos eu e você. E eu parada, com o olho aberto, olhando para ela, dormindo. E ela disse que ela bateu o maior passo comigo, eu dormindo. Ela, poxa, olha só, todo mundo dormindo, cara. Olha, não sei o que. E eu lá, né, com meu olho aberto, paradinha, né, chiquíssima, sentada, de olho aberto, fitando, olhando diretamente no zoinho dela, e ela batendo o maior papo comigo. Depois que ela sacou que eu não respondia nada, ela falou, Chu. Aí eu fechei o olho, abri e falei, que foi, Ana? Aí ela, você estava dormindo? Mas você estava dormindo de olho aberto. Eu falei, é que eu durmo de olho aberto. Que medo! Ainda tem essa, ainda tem que dormir de... Meu pai do céu. Então, além do ar-condicionado, ainda eu durmo de olho aberto. O Ju me chama de ET, que eu não estou normal. Deixa eu voltar para um namorado muito famoso, o Ayrton Senna. Tem toda essa tragédia. Mas como você está falando disso, queria saber se ele se espantou também com o ar-condicionado e com o olho aberto. Então, o Beco, como eu chamo, a gente viveu pouco tempo junto comparado com todos os meus namorados que eu tive, que o Pelé foram 6 anos, Sim. né? O Beco foi 1 ano e 8 meses, mas depois que a gente separou, a gente ainda continuou se vendo por quase uns 2 anos, assim, a gente se via umas 2, 3 vezes por ano, mas quando ele começou a realmente namorar firme, a gente parou de se ver. E nesse meio tempo, quando a gente era muito parecido, Serginho, muito. Ele gostava das mesmas coisas que eu gostava, cores, comida, até o lugar da cama. A gente não brigava pelo ar-condicionado, mas a gente brigava porque ele queria dormir do lado esquerdo e eu sempre dormi do lado esquerdo. Então a gente fazia par ou ímpar para ver quem quer dormir do lado esquerdo. E a gente se dava demais a conta. Eu acho que, tipo assim, a gente era tão parecido, mas tão parecido, que quando a gente brigava, eu ficava esperando ele vir para falar comigo, tipo, pedir desculpa, e eu também, e ele também ficava, ele, porque a gente não ia, sabe? Então, mesmo, aí depois me passava pela cabeça, ele tá esperando, então eu que tenho que tomar atitude, porque senão não vai voltar, de tão parecido que a gente era, sabe? É uma coisa que era assustador, as nossas... assim, as nossas semelhanças de atitudes e de gosto, sabe?
Ele obviamente ele não queria muito ar-condicionado, mas ele gostava. Volta e meia, ele dormia, quando ele vinha, ele dormia comigo, ele acordava e dizia, nossa, como eu dormi bem, não sabia que eu dormia tão bem num arzinho desse. Então, quer dizer, não era uma coisa que de repente nem ele sabia quanto ele gostava, mas ele já gostava. Agora, no livro você conta o teu pressentimento, que talvez seja mais do que pressentimento, em relação a Imola, não é? Eu queria que você falasse disso, por favor, porque eu fiquei muito impressionado lendo o livro. Serginho, foi assim. Na época eu estava trabalhando ainda com a Marlene Matos, e eu pedi para ela para que ela me desse uma semana na minha agenda para que eu pudesse ir atrás dele, falar com ele. E eu precisava que esse buraco Você já não existisse, namorava, eu precisei... né? Não, eu não estava namorando ele, mas eu queria ir atrás dele porque eu queria conversar com ele. O que eu realmente passou pela minha cabeça é tipo assim, eu vou chegar lá, vou falar com ele, eu sei que ele está namorando, mas eu vou me abrir, vou falar, e o máximo que pode acontecer, ele chegar e dizer, ok, beleza, você já deu o teu recado, não quero nada, acabou. Mas eu precisava falar, eu queria ir atrás dele para falar o meu sentimento por ele, porque mesmo a gente separado um tempão, eu ainda gostava dele, eu ainda tinha vontade de ficar com ele. E aí isso foi uma semana antes de acontecer. E eu estava botando voz nas músicas, na Som Livre, que é em Botafogo, aqui no Rio de Janeiro. E eu me lembro que sábado eu iria terminar as músicas. Domingo ele ia correr e eu falei que segunda-feira eu ia atrás dele. Perguntei onde é que ele vai correr. Aí o Porquinho falou, ele vai correr na Itália. Eu falei, então, eu vou atrás dele, vou falar com ele. E eu estou com um pressentimento, eu falei isso, então, ou seja, tem 4 ou 5 pessoas que ouviram eu falando isso. Eu estou com um pressentimento que ele vai se machucar e eu vou atrás dele. E aí as pessoas riram, falaram, como assim pressentimento? Eu falei, eu sempre sei quando ele vai se machucar, quando ele vai ganhar e tal, papapá. Então eu estou com um pressentimento que ele vai se machucar e eu vou atrás dele na segunda-feira e aí eu vou ver o que vai acontecer. E aí, ou seja, eu fiquei falando dele muitas outras coisas mais que não vem ao caso eu ficar falando aqui, mas eu me lembro que quando aconteceu isso, depois o Berger e o Joseph vieram me falar que no sábado ele também ficou falando de mim. E uma das coisas que ele tinha dito que ele precisava fazer algumas coisas na vida dele, enfim, e também depois ele iria conversar comigo. E eu achei muito esquisito isso, porque foi, de novo, aconteceu aquilo que sempre acontecia na minha vida com ele. A gente pensava e ele ligava, ou eu pensava nele porque ele estava pensando em mim naquele momento. Então, de novo, teve essa energia que rolou. Eu queria deixar claro uma coisa, porque todo mundo sabe que ele estava namorando. Todo mundo sabe o quanto os dois demonstravam se gostar. Eu falando isso, parecia que eu estava querendo separar alguém. Na realidade, eu estava querendo resolver a minha vida com ele. Eu sei o que eu estava sentindo e sei o que eu queria fazer. Se isso fosse acontecer, não sei. Se iria acontecer, não sei. Se depois disso tudo iria continuar igual, pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. Então, é uma coisa muito... O que eu sei é que depois disso tudo, o Berger me falou, o Joseph veio me falar, e de novo me veio na cabeça, puxa vida, sempre quando eu pensava, eu queria, também acontecia do outro lado. Então ele também falou, ele também pensou alguma coisa. Então não foi somente desse lado daqui, foi uma energia que rolou, que talvez a gente fosse conversar e poderia não dar em nada. Deixando claro aqui que poderia ser que ele fosse se casar com essa pessoa, poderia de repente viver muito bem com os filhos e tudo mais, como poderia ser que não. Então, só que aquilo não deixou de acontecer, não aconteceu por uma fatalidade, por um destino, por uma coisa que não era para acontecer, e aí virou um relacionamento do si. Então, o meu relacionamento com ele foi um relacionamento muito forte, de muitas emoções juntas, muitos sentimentos juntos. Tinha muito sentimento. Eu não estava preparada para essa pessoa que veio falando as coisas que eu queria ouvir, fazendo as coisas que eu queria fazer no momento que eu estava dando muita importância ao meu trabalho. E pensei que mais à frente poderia acontecer da gente se encontrar. Não deu porque não existiu mais à frente. Não deu porque não existiu mais à frente, porque aconteceu o que aconteceu, porque de repente poderia estar ele casado com alguém, obviamente eu não faria isso.
de chegar lá com a pessoa casada, e aí, ó, você está casado, mas mesmo assim quero falar com você. Mas como ele ainda estava namorando, eu resolvi ir atrás dele na segunda-feira e que Sim. não aconteceu, porque no domingo teve esse acidente. Então, deixando claro isso, vai ficar sempre no não sei, porque eu não tentei, eu não fui, não deu. Mas é incrível isso. Bom, Xuxa, vamos fazer um intervalo, por favor? Bom. E ainda tem coisas bem bacanas para conversar. Pode ser? Tá bom. Pode, claro. Altas Horas, volta! Já! De volta é o Altas Horas com a Xuxa, Xuxa, Xuxa. Eita! Ó, eu vou lembrar um programa que você teve com a Ivete, não é? Esse programa, esse é um dos programas que as pessoas mais revêem na internet. É incrível como elas adoram rever esse programa. Vocês se conheceram em que situação, você e a Ivete? Eu e a Ivete, a gente tem uma energia parecida também. Eu tenho carinho tão grande por ela e eu sinto o carinho dela por mim. A gente se conheceu, ela fazia o esquenta do meu show. Estava fazendo o show Sexto Sentido, então eu tinha que ficar lá em cima. Tô de bem com a vida, obrigada. Uma vez Paquita, sempre Paquita. Então eu ficava lá em cima, eles botavam... não tem jeito. E tinha assim umas 35 mil pessoas nesse estádio. E aí veio a banda Eva para cantar. E era a música a Doçura. Alô, paixão, alô, doçura, doce ilusão, não sei o que, no meu coração. E eu lá em cima, vendo as pessoas todas cantando essa música, e ela linda, né? A Ivete linda. E eu falava, nossa, que Eva linda. Eu achava que o nome dela era Eva. Eu falava, poxa, essa Eva é muito linda, que voz linda. Desci, fiz a abertura, fiz tudo, cheguei no hotel, fui escovar o dente para dormir, fiquei... Eu falei, gente, essa música não sai da cabeça. Aí cheguei no Rio, falei, com a produção, falei, eu queria que vocês chamassem a banda Eva, eu queria conhecer a Eva, trazer a Eva no programa. Aí todo mundo, que Eva, Xuxa? Eu falei, a Eva, da banda Eva. Não, o nome dela não é Eva. Eu falei, bem, então chama esse grupo, porque eu achei muito linda a música, eu quero no programa. A minha amizade com a Veveta começou a aumentar, a crescer, porque ela é uma pessoa apaixonante. É fácil você se apaixonar pela Veveta. Ela tem um bom humor, ela ri dela mesmo, ela quer ser tua amiga, ela pergunta o que você precisa, o que você quer, ela te cuida, ela te acarinha. E aí, bicho, foi fácil, foi muito fácil eu entrar na vida dela, ela entrar na minha. Como é que é a voz dela aqui? Xuxa, deixa eu falar. Tô sentindo o cheiro de festa no ar. Cedinho, só porque eu falo assim, Isso, trocando Aí de ninguém fica me papéis. ouvindo, então a gente fica falando assim agora pra ficar melhor. A Veta, cala a boca, Veta. A gente teve até, como toda amizade, a gente teve um ponto aí que eu discuti com ela comigo, eu não discuti com ela discutiu comigo. Aí depois a gente ficou um tempo sem se falar, depois voltou a se falar, e eu tenho um carinho enorme por ela, mas enorme. Uma admiração, assim, pelo trabalho dela, pelo talento dela. A Ivete, ela é tão verdadeira, ela é tão fácil a gente se apaixonar por ela, e é tão bom eu poder dizer assim para as pessoas, olha, vocês estão gostando da pessoa certa, porque ela é uma pessoa admirável, entendeu? Como pessoa e como artista. Então, beleza. Maravilha. Então vamos ver de novo aqui em 2009... Você, Ivete e Laura Miller. Eu vi uma vez uma mulher falando num desses cable aí que é mentira quando a mulher tem mais de um orgasmo. Que quando ela tem orgasmo clitoriano uma vez, só tem uma vez por noite, que é mentira. Olha, há controvérsias. A gente pode ter, sim, mais de... Há controvérsias, eu posso provar. Ai, que bom! Agora eu quero saber... Agora na escada não tem aquele carinho do... Olha, esse negócio de fazer ousadia... Que escada? Que escada? Não, porque... Peraí, organizando as ideias. Porque, veja se você concorda comigo, doutora. Veta? Repare, esse negócio de assim... minha filha, ele me pegou, jogou em cima da geladeira. Aonde? Eu não sou pinguim, pô. Tem coisa melhor do que aquele colchãozinho organizado, com aquele travesseirinho pra você esperar o negócio chegar. Não tem. Doutora. Ué, eu não me importaria que se me chamasse de lagartixa, de pinguim, de cachorrinho. Pode me chamar do que quiser, mas no colchão.
É onde tem toda Veta, a anatomia Veta, e posições. Veta, rotina, Veta. Não, minha filha, você se veste de passarinho e vai. No colchão. Para, Serginho, de ficar me olhando com essa cara. Não, é que você tá... Você ficou muito feliz com a possibilidade científica dos multi-orgasmos. Que ela era uma... É que ela era uma... esotérica, mano. Gente, só um pouquinho. Eu preciso falar uma coisa. Vocês imaginam o que vão sair no site, o que vai ser nas revistas, nos jornais no outro dia? Não, minha filha. filha. Eu não falo nada, as pessoas escrevem tudo. Agora eu fui falar aqui. Vocês imaginam o que vai acontecer? Isso mostra... Não vai acontecer nada, obviamente, tá ótimo. que você é uma pessoa, uma mulher com que tem o direito... Uma mulher com e tem o direito de falar. É isso aí. Oh, meu pai, isso não dá certo, não. Ai, que legal. Não dá certo, não. Não. E essa história da Veveta dizer, não joguem ela na geladeira porque ela não é pinguim, não joguem ela não sei o quê. Ela é bem diferente de mim, porque eu não gosto de lugar certo o tempo todo, não dá pra mim. Eu só não mudei, não. A rotina não dá, a Veveta já é mais, né? Eu realmente ouvi uma mulher falando isso num programa, e me parece que ela era uma atriz pornô, alguma coisa assim, sei lá, o ex-atriz pornô, e ela falando que não existe mulher que tenha mais de um orgasmo por vez, assim, por noite, sei lá o quê. Sim, coitada dessa pessoa, né? Tadinha. Primeira pergunta da Xuxa. Não, então, eu tô bem agora, eu já descobri sobre os orgasmos múltiplos. O Xuxa, o Hilarie é uma música que até hoje é difícil de passar a quantidade de... Hoje seria views, né? Seria no streaming. Naquela época, a venda era absurda, assim. Essa música tem alguma história? Como ela chegou na tua voz? Porque no livro você fala assim, eu que não canto tão bem, de repente, estava entre os maiores vendedores do mundo, né? Uma das músicas mais vendidas do mundo. Como essa música pousou assim em você? Então, Serginho, a gente recebia músicas, quer dizer, o primeiro disco, que foi o disco Show da Xuxa 1, que foi o Guto Graçamelo que fez, ele saiu catando música. Sim. Ninguém queria dar música para ele, porque eu era uma pessoa que estava começando na Globo, com o tamanho da voz que eu tenho, não cantando nada, não tendo nenhuma possibilidade das pessoas quererem dar para ele. A Rita Lee deu uma música, né? Ela foi a primeira pessoa que ele pediu e ela fez questão de fazer uma música que foi Peter Pan para ele. Já o segundo disco, o que aconteceu com o segundo disco? As pessoas mandavam fita de cassete do Brasil inteiro, escrito Xuxa. Nessas aí a gente achou várias músicas que eu acabei botando voz. E uma delas veio da Bahia, pelo Cid Guerreiro. Ele compunha a música, ele mesmo subia num caminhãozinho, num lugar lá, tipo um trio, e ele ensinava a pessoa, eu vou falar assim, lari, lari, eu vou falar, E ele já gravava isso. E aí, obviamente, foi uma música que a gente escolheu rapidamente, já imaginando que ia dar certo, mas a gente não sabia o quanto ia dar certo, né? E eu me lembro que quando eu botei a voz, eu estava muito rouca, a música Hilarie. Aí eu fiz o Hilarie sem estar rouco, mas não tinha o mesmo impacto, porque o que eu pedia para as pessoas fazerem? Botar um microfone aqui e botar as paquitas na frente. Então eu queria fazer que nem ele fez o show. E eu cantei o Hilarie, Hilarie, e ela respondia, até vazava um pouco assim a voz dela e tal. Acabou sendo esse Hilarie, o rouca, que entrou no disco. O que significa Hilarie, que até hoje ninguém sabe, cara? Ninguém sabe o que é isso, né? O Hilarie, ele foi cantado em um monte de países e em um monte de versões, né? Um monte, assim. Hebraico, chinês. Hebraico, chinês. Depois eu já comecei a pedir o Todo Mundo Tá Feliz, o Tindolelê. Eu falei para ele, eu quero perguntar e quero que as pessoas respondam. Todo mundo tá feliz? Vai dizer sim, carará. Eu falava para ele, vai ser difícil você fazer um outro Hilarie. E ele acabou fazendo um Tindolelê, que na minha opinião é Tindolelê. Agora, você, Xuxa, viajando tanto, tinha os shows da Xuxa também. Você chegou a acordar em algum lugar, algum país, e falar assim, de olho aberto, claro, né? Acordar de olho aberto. E falar, eu não sei onde eu tô. Que viajava muito, assim, pelo país e pelo mundo.
Já aconteceu de eu abrir a porta do armário achando que eu estava indo pro banheiro e era o armário, quase que eu fiz xixi em armário. Já aconteceu de eu não saber onde é que eu estava, porque como eu durmo num lugar totalmente escuro, as pessoas chegavam no hotel e tentavam botar papel, cartolina preta com adesivo para não entrar nenhuma claridade, às vezes botavam blackout e tal. Então, quando eu acordava, eu demorava para pensar, tipo, onde é que eu tô, para ver para que direção que eu ia, se o banheiro era desse lado, era na frente, eu esquecia, porque cada vez eu dormia em um lugar diferente. Não, isso aconteceu muitas vezes, muitas vezes. E fora disso, o que me vinha muito na cabeça era eu não passar algumas datas especiais na minha casa, sabe, no Brasil. Tipo, não passar o Natal, já passei Natal em Israel. Meu aniversário, cansei de estar no meu aniversário trabalhando, passando em outros lugares. Isso às vezes me deixava assim, um pouco desnorteada e chateada, porque às vezes negociavam comigo dizendo, olha, não dá para você ter férias, vai ter chegada de Papai Noel, vai ter não sei o quê, vai ter... E aí eu acabava aceitando, entendeu? E hoje eu vejo que eu não deveria ter feito isso, porque eu trabalhei tanto, e me fez a possibilidade de muita gente tirar proveito disso. Muita gente ganhou grana com isso, muita gente tirou a grana que eu poderia ter, porque eu dei muito poder para as pessoas. Torno a dizer, porque quando eu falo isso, as pessoas logo pensam, foi a Marlene. Não, gente, eu não tinha só a Marlene que trabalhava comigo. Eu tinha produtores, eu tinha empresários, eu tinha diretores, eu tinha várias pessoas, advogados, eu tinha muita gente que trabalhava comigo e eles vinham assim, da possibilidade, vamos tirar proveito disso daí, porque eu nunca fui de ligar para o dinheiro, eu só trabalhava, não sabia nem quanto eu estava ganhando, se aquele show que eu estava fazendo eu estava ganhando mais ou menos, se aquele comercial que eu estava fazendo estava ganhando certo. Então, quando as pessoas viram que eu não ligava para isso, só ia trabalhando, ia fazendo a coisa assim, ia acreditando nas pessoas, eu vi que muitos anos da minha vida foram arrancados, bem dizer, porque eu aprendi com o trabalho, mas eu não ganhei com isso financeiramente. Muita gente fala, puxa vida, a Xuxa está nadando em dinheiro. Não é assim. Eu acho que muita gente que trabalhou comigo ganhou muito com isso, sabe? Eu usei uma palavra que eu gostaria de usar de novo, que eu acho que é abuso de poder, sabe? Tipo assim, você dá o poder para as pessoas cuidarem da tua vida e as pessoas usam de uma maneira errada. Elas não cuidam como deveriam cuidar. Entendi. Bom, ó, a Xuxa fez um ensaio como fosse uma drag queen, não é? Numa homenagem maravilhosa, assim. Você se tornou, já há algum tempo, muito defensora de causas importantes, não é? Você fala do veganismo, você fala da, claro, proteção aos animais, mas tem a questão do LGBTQI+, que você é também muito clara e sempre foi, em relação a isso, muito clara, não é? A gente mostra as imagens e depois eu volto para a gente conversar. Tá, vamos. Que demais, que demais! Priscila, rainha do deserto! Xuxa drag queen, lindo, muito bom! Ai, deixa eu te falar, Serginho, quando eu fiz essa coisa de subir ali
no ônibus, né, aqui na frente de casa, que eu pedi para as pessoas que trabalham comigo conseguir o ônibus, o ventilador. Aí quando eu subi, fiz, te juro por Deus, Serginho, me deu uma emoção tão grande, eu comecei a chorar, cara. Assim, eu desci dali emocionada, porque você poder entrar no mundo dessas pessoas, dessas letrinhas, vamos dizer, essas letras todas que passam por tanto preconceito, por tanta discriminação, que estão sofrendo a vida inteira, já nascem predestinados a não ter uma vida fácil por uma série de motivos, pela família, pela doutrina religiosa, por políticos, por vizinhos, por escola, por crenças, por enfim, tanta coisa. E aí, quando eu consegui realmente entrar nesse mundo de me vestir, né, com a bandeira, Sim. não apenas levantar a bandeira, eu fiquei tão emocionada. E eu queria tanto que as pessoas vissem realmente isso como um carinho. Né? Eu realmente nunca vou saber o que as pessoas passam, todas essas letrinhas passam, para viver nesse mundo com tanto preconceito que hoje em dia, em especial, está vivendo muito mais pelo momento político que a gente está vivendo, onde a discriminação e o preconceito está acima de Deus até. As pessoas usam muito o nome de Deus e então colocam acima dele. Cara, mas eu fiquei tão feliz, mas tão feliz, eu estava me sentindo linda. A gente até inventou um nome, porque como a minha mãe, antes de eu nascer, ela queria que eu fosse Morgana Sayonara, e se eu fosse homem seria Ivan Oege Andrei. Então, como eu nasci, meu pai ela botou o nome de Maria da Graça, fez essa promessa que se eu vivesse teria o nome de uma santa, aí o nome Morgana ficou guardado. Então, quando a gente começou a fazer ali, a gente tem que inventar um nome para sua personagem. Eu falei, já tem, né? Aí eu fui falar essa história da Morgana Sayonara. Então, a Morgana Sayonara nasceu. Eu nem sabia que eu tinha Morgana Sayonara dentro de mim, que ela é uma drag. Então, quero te dizer que a Morgana Sayonara é uma drag. Ela vive e viveu dentro de mim por muito tempo. E há pouco tempo ela nasceu. Eu posso te dizer que a Morgana é uma pessoa muito alegre, divertida e se acha muito, viu? Que legal, que legal. Agora, eu vejo você nas redes sociais, agora, apesar desse momento tão difícil, né, polarizado, onde, como você mesmo disse, as pessoas saem da toca, saem do armário com seus ódios, com seus maus humores, mas também tem gente muito gentil. Mas apesar de tudo isso, eu sinto que esse é o melhor momento teu nas redes sociais, que você consegue encarar, que você consegue enfrentar. Já houve outros momentos onde até você trancou sua conta, né? Eu acho que hoje você não é que sabe administrar. Hoje você está com a cara aí na frente, falou, é comigo agora. É isso mesmo, Xuxa? Serginho, essa coisa de eu ter trancado foi na época do Twitter, né? Que eu estava fazendo o filme e as pessoas falaram mal da minha filha. Então eu não admiti muito isso, a minha filha querendo falar com eles e eles sendo ruins, como eles sempre foram comigo, mas agora sendo com a minha filha. Tipo assim, eu vou querer ofender você, eu vou pegar quem você mais ama. Mas, poxa vida, ofende a você, não ofende teu filho, a tua mulher, sei lá. Então, para mim, eu achei assim um golpe muito baixo. E aí eu parei com o Twitter. Não que no Insta não tenha, que no Face não tenha haters, não é isso. É que eu fiquei muito magoada porque as pessoas não souberam respeitar o tamanho da minha filha, o tamanho dela para mim e o tamanho dela como pessoa. Porque é uma pessoa muito grande dentro de mim, então eu não admiti isso. Mas também como personificação de qualquer mãe que se sinta ofendida através de sua filha, não é? É um retrato que hoje tem que ser para todo mundo, né? Hoje ela tem 22 anos, eu acho que ela sabe muito bem acredito eu, que saiba muito bem se defender, não preciso eu falar, mas naquela época ela tinha 9 anos de idade, 9 ou 11, acho que ela fez feiurinha, acho que 11. Sim. Então, eu achei que ela não deveria, não precisava ter passado pelo que passou. Agora, às vezes eu fico um pouco assim, tipo, chocada com as coisas que eu ouço, sabe? Porque, tipo, tem pessoas, eu boto uma coisa de veganismo. Aí vem pessoas que não querem nem saber o que eu tô falando e já começam a me agredir. Depende do meu dia, às vezes eu não respondo. Tem dias que eu respondo e aí fica o Ju do meu lado, não responde, não precisa. Mas eu acho que vale a pena a gente botar para fora, porque quando você se cala, você aceita. As pessoas acham que elas têm
Elas não gostam de ouvir que elas estão erradas, que são elas que matam os bichos, que são elas que fazem esse sofrimento, todos os bichos, pelo um gosto, sabor no prato. Nossa, eu recebo assim, olha, uma enxurrada de coisas absurdas, absurdas. Eu fico bastante mexido com isso. Quando eu falo sobre política, aí então, meu Deus do céu, se eu não tenho o mesmo pensamento das pessoas, eu sou criticada demais, mas demais, demais, demais. Não pode pensar diferente dela, sabe? Eu acho que a gente tem que pensar diferente uma do outro. A gente não pode agredir a outra por pensar diferente. Eu sempre levantei a bandeira de crianças com alguma necessidade especial, eu sempre tentei falar a linguagem dos sinais, sempre tentei botar um espaço para cadeirantes no meu programa, sempre falei com muito carinho de crianças, que eu chamo carinhosamente de especiais, botando nos meus produtos e tudo, e isso meio que chocava algumas pessoas. E eu nunca fui uma pessoa que gostasse de ficar numa caixinha. As pessoas me colocaram numa caixinha. Eu segui muito falando o que todo mundo queria, fazendo tudo o que todo mundo queria. E hoje em dia, eu não suporto que alguém chegue para mim e fale assim, vista essa roupa, aí mesmo que eu não quero vestir. Fale isso, aí mesmo que eu não vou falar. Então, eu sou, talvez pelos meus traumas, eu não estou dizendo que isso é certo ou errado, mas por tudo que eu passei, eu estou num momento que eu não aceito isso. Se uma pessoa chega para mim agora, eu também aprendi a ouvir, antigamente eu não ouvia. Olha, é bom que você fale isso, porque isso é melhor. É óbvio que eu vou ouvir. Agora, chegar como antigamente as pessoas faziam e falavam, fale isso, faça isso, nunca mais. E eu acho que a internet tem muito disso, me lembra muito meus traumas. Se eu não falar o que as pessoas querem que eu fale, nossa, cai em cima. Então, eu, às vezes, tenho que me segurar muito, muito, muito. Mas, se você me pegar naquele momentinho, e aí eu não consigo pensar, eu já respondo, e aí dá os grandes memes, porque eu acabo respondendo coisas que dão uns memes engraçados, ou então eu acabo me expondo de uma maneira que não necessitava, entendeu? Não precisava. Não precisava, mas você quis. É verdade. Eu também acho que as pessoas estão me conhecendo um pouco mais também. Eu não tenho dúvida sobre isso, Xuxa, mas eu não tenho dúvida nenhuma. E o teu livro, os dois, eles são muito representativos disso. Vamos para o intervalo, por favor. Altas Horas, volta. Já! De volta aqui com Altas Horas, tô com a Xuxa. Ô Xuxa, vamos falar do Maia mais especificamente, Bebê Arco-Íris? Como é que você teve essa ideia? Porque o livro é muito lindo e ele também toca num ponto muito importante hoje, que é o amor, né? Independente de gênero, independente de qualquer coisa. O amor de mãe e pai para um filho, ele deve ser o mais intenso possível. E você procurou isso e retratou bem nesse livro, Xuxa. Obrigada, Serginho. E eu vou te falar que não adianta dizer, não, um homem e uma mulher têm que casar e ter filhos para formar uma família. Não é assim. A vontade de você, o desejo que você tem de ser pai ou de ser mãe, não tem essa coisa de gênero, sim de desejo, de amor de ser, né? E eu quis botar muito isso daí e coloquei as coisas que a Sasha tinha me colocado. Imaginei a Maia falando isso para Papai do Céu antes de descer. E eu fui tão criticada, Serginho, mas tão criticada, mas tão criticada antes do livro sair por políticos, por apresentadores, por religiosos, por desinformados, por ignorantes, por pessoas sem noção do que estava escrito no livro, a mensagem que eu fui tentar passar, entendeu? Eles nem se deram assim a vontade de vou ler primeiro antes de criticar. Eu acho isso assim tão feio, mas tão feio,
que eu achei assim, eu nem queria fazer a polêmica, eu apenas quis fazer uma carta primeiro para a Maia. Dessa carta eu li para o Ju se debulhou de chorar. Eu falei, poxa, que bonitinho, vou mostrar para as meninas, para a Fabi e para a Vavá. E aí o Ju falou, isso aí tem que virar um livro, hein, cara? Isso tem cara de livro. Acho que eu cantei no XSPB da vida, mão na cabeça, mão na cintura, tudo era feito por ela. E ela não conseguia fazer uma música sozinha para Maia. Aí ela pediu para o Ju ajudar. Acabei botando a voz aqui nesse estúdio aqui que eu tenho aqui em casa, de tipo assim, tá, vamos fazer, porque vai ser um carinho para as pessoas que estão, de repente, com saudade de ouvir eu cantando e tudo mais. E vamos lá, barará. A pessoa que estava aqui com a gente, botando a voz, o Gabi, ele também não quis cobrar para fazer isso. Como, tipo assim, as pessoas que estavam envolvidas nesse processo todo, nesse projeto, como o Guizinho, que fez os desenhos, toda a ilustração. Então, estava a história toda envolvida com muito amor, desde a criação da música, a criação da história, a criação do desenho, até nascer. Aí vem os imbecis, Serginho, eu não posso dizer outra palavra a não ser essa. E começa a dizer que a Maia é coisa do diabo, bicho. É isso que a gente ouve, é isso que as pessoas falam, sabe? E começa a dizer que tem conteúdo LGBT e que eu não sou uma pessoa indicada para trabalhar para criança nem para fazer nada para criança. Então, isso para mim é uma coisa que, assim, não é que me machuque, não. Não é que eu fico chateada com isso, não, porque eu acho que eu já fui tão machucada na minha vida, já fui chamada de tantas outras coisas, que isso para mim, eu só acho que é tirar força de um livro que só fala de amor, tirar força de um sentimento que essas duas mães têm por esse bebê. É diminuir ou tirar a força de Deus e de um anjo. Porque eu só falo de Deus e anjo nesse livro. Então, as pessoas compararem, falarem uma coisa desagradável dessa, é um negócio que não é que me chateia ou que me magoa, não. É que me deixa triste de saber que existem seres humanos com esse nível, entendeu? A gente espera que a sociedade mude, né? A gente realmente espera. Porque hoje a cultura do ódio, ela se tornou tão fácil. Parece que é tão fácil você odiar e dizer isso. Mas acredite, tem volta. O amor, ele dá volta. Ele consegue retornar, assim. Porque não é possível que alguém, em cima de um ato de amor, que é o ato que você transcreveu vendo, não é? Duas mulheres amando uma criança. E isso é tão maravilhoso, possa repercutir de uma maneira tão odiosa. Não tem jeito, mas tem volta, viu? Tem volta, mas do amor, acredite. Pelo amor. Se Deus é amor, quem somos nós para julgar 2 pessoas, ou 3 pessoas, ou 4 pessoas, ou o mundo que está errado, está certo, entendeu? A gente não tem esse direito, a gente não tem esse direito. Isso mesmo. Xuxa, bom, vamos voltar a 2003... e ver mais um trecho da primeira entrevista que eu fiz com você no Altas Horas. Vamos lá. Você acha que você abriu mão de várias coisas que poderiam ser de outra maneira em função disso? De tanta gente, de tanta solicitação? Hoje não, mas antigamente eu abria mão da minha liberdade. Eu não tinha liberdade para nada. Eu só fazia isso. Eu fazia isso, como disse, eu ia conforme o vento levava, entendeu? E achava que deveria ser assim. Eu não pensei que poderia ser de outra maneira, porque eu sempre deixei que as pessoas levassem a minha vida, entendeu? Muitas pessoas pensassem por mim, agissem por mim, e eu não sabia nem para onde é que eu ia no outro dia, e vamos para lá, tá bom, vamos, você tem que fazer isso, tá bom, eu faço. Precisa de... Então eu não tinha liberdade para fazer nada do que eu queria. Agora, a liberdade de você poder fazer o que tu quer, pensar do jeito que tu quer, sabe? Usar a roupa que tu quer. Eu não podia fazer isso, sabe? Eu tinha limites para tudo isso. E te digo mais, e eu achava que isso era normal, que era a vida de um ídolo, ou de um mito, ou era esse o preço que eu devia pagar para ter tudo que eu queria. E como eu estava viciada e queria isso sempre, então eu falava, não, tem que ser assim. E não precisava ser, entendeu? Muito bem. Hoje eu sinto, as emoções mudaram, eu guardo tudo isso num lugar muito especial. Sei que eu não posso mais ter isso, sei que eu não posso mais viver isso, sei que o que eu recebi foi uma coisa assim, tipo, presente para mim, faz parte da minha história, mas não tem que fazer parte da minha vida. Antes eu achava que aquilo
eu precisava daquilo, entendeu? E eu vejo hoje que o que eu preciso é tão menos, tão pouco, sabe? Tão, sei lá, tão mais simples, vamos dizer assim, sabe? O que eu preciso hoje em dia é ver a minha filha feliz, preciso ver minha filha feliz, preciso estar do lado do Ju para me sentir amada, preciso estar, se possível, dormindo num lugar fresquinho, um ar-condicionado legal, uma caminha boa, poder comer minha comida veganinha também. Se não tiver isso, eu dou um jeito de ter outras coisas que possam me fazer feliz e também me sentir bem. Eu acho que a simplicidade hoje em dia faz muito mais parte do meu dia a dia do que antes tinha um glamour que eu precisava, umas coisas que hoje eu sei que faz parte da minha vida, da minha história, mas não necessariamente tem que ser a minha vida, sabe? Que legal, sempre de olhos bem abertos. A Black Friday da Globo vai muito além da Black Friday. Está acontecendo durante todo o mês de novembro, com as maiores marcas, atrações e conteúdos. Você pode aproveitar onde quiser, na TV, no digital e nas mídias sociais. Acesse globo.com/gshop ou aponte para o QR Code na tela e encontre as melhores ofertas. Black Friday da Globo vai muito além da Black Friday. Então vamos terminar esse bloco Altas Horas, volta já! Estamos de volta aqui com a Xuxa. Antes da gente encerrar, Xuxa, eu vou reapresentar os 2 livros aqui, Maia e a sua história tão lindamente contada aqui, lançamentos quase simultâneos, né? Que balanço você faz? Porque você olhou para você, né, para escrever esse Memórias, e aí tem toda a sua história. Eu revivi aqui, assim, né? E, claro, um monte de coisas que eu nunca soube ou imaginei. Eu queria aqui saber que na área profissional, como foi essa passagem? E na área emocional também. O que eu posso te dizer é que na hora que eu comecei a me lembrar de todas as minhas vivências, das minhas experiências, uma das coisas mais difíceis foi falar sobre os abusos. Para mim foi uma coisa que assim que me embrulhava o estômago, me deixava enjoada, eu gostei de lembrar, de relembrar, de falar sobre isso. E tentei, sei lá, ser o mais sucinta possível, mais curto possível, mas tentando deixar uma clareza para as pessoas que isso realmente eu precisei passar por tudo isso para, de repente, ser a pessoa que eu sou hoje em dia, até para ter, talvez, não digo nem a maturidade, mas a experiência. Hoje em dia, se você me chama para fazer uma campanha para falar sobre abuso, ou para falar sobre exploração sexual infantil, para levantar uma bandeira para proteger a criança de qualquer tipo de violência, qualquer coisa que eu possa dar voz a essas crianças, eu quero, porque já que eu não dei voz para minha criança, né? Então eu agarrei isso com unhas e dentes. Então eu acredito que essa pessoa, ela não teve uma mudança assim, não foi assim, foi uma coisa graduativa, porque eu tive que viver tudo aquilo para ser para poder ter a chance de ser apresentadora, para poder ser uma pessoa que tem uma imagem, um nome, para depois chegar a usar essa imagem, esse nome, para dar força para isso tudo que eu vivi e que eu não consegui fazer nada por mim, mas eu acho que hoje eu posso fazer, ter tido carinho, respeito, ter tido o tamanho que eu tive na minha vida, na televisão e na vida das pessoas, e hoje eu posso fazer isso. Ai, Xuxa, adorei. Primeiro eu queria agradecer a Record por permitir essa conversa. Xuxa, eu assim, adoro você. E eu queria, como a gente não pode, terminar o programa de uma maneira como a gente terminou em 2003, que eu vou mostrar agora. Como a gente terminou aquele 2003, aquela entrevista. Deve ter sido com um abraço apertado, porque eu nunca deixei de te abraçar. E você é quente. Te adoro, viu? Ah, sim, que eu
eu quero terminar o programa. Vem aqui, Xuxa, vem aqui, me dá um abraço. Obrigado, viu? Super obrigado. Serginho, eu sou uma pessoa muito carente, muito carente. As crianças falavam, me davam um pescoço para cheirar, me abraçavam, me agarravam, me beijavam. Todo mundo sabe a minha carência. Então, eu estou sofrendo muito com isso, porque eu sei que nós brasileiros, a gente tem esse costume de abraçar e beijar e tal, mas eu sempre fui muito abraçada e beijada pelos filhos dos outros, pelo meu público. O Ju disse que chega a ser esquisito quando eu abraço as pessoas. Ele falou assim, a Xuxa parece aqueles koalas, sabe? Aqueles bicho preguiça que fica grudado na pessoa. E eu realmente estou sentindo muita saudade de poder abraçar quem eu gosto, receber essa energia. E muito obrigada por você ter tido a possibilidade, ter me dado essa possibilidade de conversar com as pessoas, poder me mostrar um pouco mais e receber esse abraço virtual. Mas cara, eu preciso te ver de novo e receber esse beijo e abraço. Sim. De verdade. Tá marcado. Quando der, acabando isso, acabando a pandemia, podendo se ver, a gente vai se beijar e abraçar. Estenda meu abraço aí ao Juno, à Sasha, à tua equipe tão maravilhosa, especialmente Obrigada. você. Um grande abraço, um grande Muito beijo para você e para todo mundo que você ama. Ele tá mandando dizer que ele tá mandando beijo pra minha equipe. Então vamos falar altas horas já, vai. Altas horas, volta já. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Altas horas, volta já! Já é o fim do programa, minha gente. Muito obrigado. Um grande beijo a todo mundo. Tchau. Deixa eu mostrar aqui minha galerinha aqui. Deixa eu mostrar minha galerinha aqui, ó. Tati. Oi, Tati. Tati. Dudu e Vladinho. Que legal.